pastor que está andando nu pelas ruas da cidade ainda está dizendo que foi Deus quem mandou ele fazer isso. Pois bem, essa história, se fosse hoje, seria uma tremenda loucura e a gente com certeza teria problemas seríssimos. Esse pastor seria, além de excluído, seria talvez até preso segundo as leis que nós temos hoje. Mas e se eu falasse para você que na Bíblia Deus ordenou que um profeta andasse dessa forma e ele andou por 3 anos assim, anunciando uma mensagem? Para entender isso, fique até o final deste vídeo que eu vou te contar todos os detalhes de como isso aconteceu e quem era esse profeta. Então, teria Isaías andado literalmente nu pela cidade ou seria apenas uma figura de linguagem? Para entendermos, é necessário compreendermos também o estilo de mensagem, a mensagem, o estilo literal ou o estilo figurativo que Isaías utilizava nas suas profecias. É bem verdade que por muitas vezes Isaías se utilizou de figuras de linguagem, até de poesia hebraica, que representavam palavras similares para trazer o mesmo contexto, para trazer o mesmo objetivo. Por exemplo, quando Isaías entra no capítulo de número 55, pelas ruas da cidade, Isaías está dizendo: venham e comprem, sem dinheiro e sem preço. Olha o trocadilho de Isaías, dizendo que havia um produto sendo oferecido, um produto precioso, essencial, e ele oferece ali água, vinho, leite, ou seja, materiais essenciais para a sobrevivência na época, e ele diz que é de graça. Basicamente, o que Isaías está oferecendo não é o produto em si, mas a representação daquilo que ele estava oferecendo, ou seja, a água, o Espírito Santo, o vinho, a alegria, o leite, a substancialidade dos primeiros passos de alguém que está nascendo no Evangelho, ou seja, de alguém que precisava retornar-se para Deus, retornar-se para a palavra de Deus e viver novamente os primeiros passos com Deus, para que não sobreviesse sobre eles e para que Deus não permitisse que eles viessem ser levados cativos. Mas o que nos chama a atenção é que então Isaías se utiliza dessas figuras por muitas vezes. E no capítulo de número 20, versículo de número 2 do livro de Isaías não é diferente. Há uma ordem ali de Deus para que Isaías venha tirar as suas vestes, as suas sandálias, os seus calçados e andar nu pela cidade, anunciando o juízo, uma vez que essa representação, essa alegoria de Isaías andar nu, era basicamente o que iria acontecer com o povo se não dessem ouvidos à voz do Senhor. Deus permitiria que eles fossem levados cativos, que eles fossem levados como prisioneiros, e uma das formas de ser levado como prisioneiro era quando o exército rival pegava esses prisioneiros, tirava suas roupas e os levava como sinal de humilhação, de alguém que foi vencido, de um povo que perdeu, de um povo que não conseguiu manter-se na sua própria nação e que agora estava sendo levado para uma outra cultura, para um outro povo, para um outro local, para assim viver como prisioneiro ou escravo, como você queira. E o que me chama a atenção, então, é exatamente isso. Isaías vem ali apresentando essa figura, mostrando: olha, se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, vocês serão levados, e as suas vergonhas, as suas partes íntimas serão mostradas como sinal de que vocês não deram ouvidos à voz do Senhor. O segundo ponto que Isaías está querendo mostrar é que o povo estava espiritualmente descoberto, que as vergonhas estavam vindo à tona. Pois este é o Isaías que vem dizendo: olha, vocês são como pessoas que aparentam ser bons, vocês são como pessoas que aparentam ser religiosos, mas o vosso coração está imundo, cheio de impureza. Então, é claro, uma das expressões de Isaías ali era demonstrar a vergonha do povo, era demonstrar o que o povo estava passando fisicamente, espiritualmente e literalmente também. Então Isaías se apresenta desta forma. A divergência é se Isaías literalmente andou nu pelas ruas da cidade ou se é uma expressão bíblica apenas demonstrando que nos dias de Isaías andar com algumas vestimentas, as vestimentas internas que estavam abaixo da túnica que os cidadãos vestiam, já era um sinal de vergonha andar pelas ruas com aquelas roupas. Mas há quem diga, principalmente ao ler o texto hebraico,
que Isaías literalmente andou nu pelas ruas da cidade. Embora isso não seja unanimidade entre os estudiosos, há controvérsias entre um texto e outro. O que nos chama atenção e a lição que esse texto nos deixa é exatamente este, que o povo estava demonstrando a sua fragilidade espiritual, que as suas vergonhas estavam aparecendo, que Deus estava revelando o profundo, o íntimo, o escondido, e o povo não estava dando ouvidos à voz do Senhor. E agora viria então o juízo e a sentença de Deus, aonde o povo seria levado cativo. Uma vez que se eles fossem levados cativos, apareceriam as vergonhas do povo, ou seja, viria à tona todas as atrocidades que o povo estava cometendo, afastando-se de Deus, buscando e andando por caminhos errôneos. Embora Isaías viesse já há muito tempo alertando, eles não estavam dando ouvidos à voz de Deus. Então essa é o ponto central do texto. Se Isaías andou literalmente nu ou não, existem diversas controvérsias, embora o texto no hebraico, no original, passa essa ideia de que literalmente ele andou nu pela cidade. Isso não é unanimidade entre os estudiosos, mas o que nos deixa bem aqui uma lição muito grande é que nós devemos, com Deus, viver em santidade, buscando uma vida de temor, uma vida de santidade e dando ouvido à voz dos profetas.